Uma rapariga estava sentada, aterrorizada, no seu quarto, enquanto a voz do seu padrasto ecoava pela casa. Foi então que ela ouviu o rugido de 120 motas a cercarem a sua casa. Ela espreitou pela janela e viu-o, o líder dos motociclistas que prometera à sua falecida mãe que protegeria a sua filha. Ele não quebrou essa promessa. Maia encostou as costas à parede fria do quarto, prendendo a respiração. Cá embaixo, a voz de Ruben soava na casa como vidro partido. Não me interessa o que precisas. O dinheiro está empatado. Recebes quando receberes. Ela apertou os joelhos contra o peito, segurando o velho porta-joias da mãe. Lá dentro estavam as únicas coisas que lhe restavam: uma fotografia desbotada, uma pulseira de prata e um pequeno emblema bordado com um pássaro a abrir as asas. A sua mãe estava só a trabalhar nele na semana anterior ao acidente. A semana em que tudo mudou. Isso foi há 8 meses. 8 meses a viver com um homem que olhava para ela como se fosse um erro caro que não podia devolver. Ruben bateu com algo cá embaixo, provavelmente com o telefone contra a bancada da cozinha, novamente. Maia estremeceu. Ela aprendera a ler os seus humores pelos sons que ele fazia. Alto significava raiva. Silêncio significava que estava a planear algo pior. Depois, ela ouviu um ruído grave ao longe, fraco ao princípio, como um trovão distante numa noite clara. Mas cresceu e cresceu. O tipo de rugido mecânico profundo que fazia as janelas vibrar e os corações falhar uma batida. Maia rastejou até a sua janela e puxou a cortina apenas 1 centímetro. A sua rua, a pacata e aborrecida rua residencial de Oeiras, onde nada nunca acontecia, estava a ser preenchida por moça. Não uma ou duas, mas dezenas. Elas avançaram devagar, os faróis a rasgar a escuridão da noite como holofotes. O som era avassalador agora, uma sinfonia de motores que fazia a sua caixa torácica vibrar. Uma a uma, estacionaram, cercando a casa, formando um perímetro perfeito ao longo do passeio, da entrada e até do outro lado da rua. Maia contou 10, depois 20 e depois parou de contar. Devia haver mais de uma centena delas. Os vizinhos saíram para as varandas. Dona Fátima, da casa ao lado, estava paralisada com a mangueira de jardim ainda a correr. O Sr. Oliveira tirou o telemóvel, provavelmente a ligar para a PSP. O coração de Maia batia forte. O que é que se está a passar? Ruben irrompeu pela porta da frente, o rosto vermelho mesmo sob a luz fraca do alpendre. Que raio pensam que estão a fazer? Isto é propriedade privada. Eu chamo a polícia. Os motociclistas não responderam. Ficaram sentados nas suas motas, com os motores a trabalhar, uma parede de cabedal e cromados e intimidação silenciosa. Então, um deles, um homem com cabelo salpicado de prata, puxado para um rabo de cavalo comprido, desmontou. Era alto, de ombros largos, vestindo um colete de cabedal coberto de emblemas. Tirou o capacete devagar, deliberadamente, e olhou diretamente para a janela de Maia. Os seus olhos encontraram-se. O rosto do homem estava marcado pelo tempo, sulcado por anos de sol e poeira da estrada. Mas os seus olhos eram penetrantes e bondosos. Ele fez um pequeno aceno a Maia, não ameaçador, mas tranquilizador. As mãos de Maia tremeram. Ela não conhecia aquele homem. Não conhecia nenhuma daquelas pessoas, mas algo naquele aceno a fez sentir-se segura. Ruben continuava a gritar. Saiu do alpendre, apontando e gesticulando descontroladamente.
Eu conheço os meus direitos. Não podem simplesmente. Não estamos na sua propriedade, disse o homem calmamente, a sua voz audível, apesar do ruído dos motores. Estamos em vias públicas. Não estamos a violar nenhuma lei. Estão a assediar-me. Estamos sentados. Ele cruzou os braços. Em silêncio. Duas viaturas da PSP aproximaram-se lentamente, com as luzes a piscar. O agente Tomé, Maia, reconheceu-o das assembleias de segurança da escola. Saiu, parecendo totalmente confuso. Ele aproximou-se do homem primeiro. Marcos, o que se passa aqui? Marcos. Então, o polícia conhecia-o. Boa noite, Tomé. A voz de Marcos era firme, respeitosa. Estamos apenas a exercer o nosso direito de reunião pacífica. Manteremos o barulho baixo depois das 21 horas, conforme a lei municipal. O agente Tomé esfregou o rosto. Há mais de 100 de vocês. 120, na verdade. Marcos sorriu levemente. Existe um limite legal para o número de motociclistas que podem estacionar numa rua pública? Ruben correu furioso. Eles estão a aterrorizar a minha família. A minha enteada está aterrorizada. Os olhos de Marcos voltaram-se para a janela de Maia. Maia não se tinha mexido. Ela ainda estava lá, visível pela abertura das cortinas, com o porta-joias na mão. Para quem prestasse atenção, ela não parecia aí aterrorizada com os motociclistas. Parecia aterrorizada com Ruben. O agente Tomé também pareceu notar isso. Ele observou Ruben por um longo momento, depois voltou-se para Marcos. Quanto tempo planeiam ficar? O tempo que for necessário. Isso não é uma resposta. A expressão de Marcos endureceu ligeiramente. É a única que tenho esta noite, Tomé. O segundo agente, mais jovem e claramente incomodado, inclinou-se. Podíamos multá-los pela lei do ruído depois das 21 horas, ou se houver queixas de bloqueio de acesso. Não estão a bloquear nada, o agente Tomé interrompeu. Ele parecia cansado, como se soubesse que algo se estava a passar ali que não podia ser resolvido com multas. Olha, Marcos, tu sabes que não posso deixar que isto se torne uma situação. Não se vai tornar. Marcos gesticulou para os motociclistas, atrás dele. Nenhum se tinha movido agressivamente. Vários estavam agora sentados no chão, apenas à espera. Não estamos aqui para causar problemas, estamos aqui para evitá-los. O rosto de Ruben ficou roxo. Isso é uma ameaça. Ouviram isso, certo? Ele acabou de me ameaçar. Ele disse que está a prevenir problemas, disse o agente Tomé secamente. Isso não é uma ameaça, Sr. Castelo Branco. Maia assistiu a tudo desenrolar-se como um filme surreal. Ruben estava-o a perder. Ela nunca o tinha visto perder uma discussão. Ele sempre tinha a vantagem. Sempre sabia o que dizer para fazer as pessoas acreditarem nele, para a fazer sentir-se pequena. Mas estes motociclistas não estavam intimidados. Não iam embora. A polícia acabou por ir-se embora, avisando Marcos de que qualquer distúrbio real resultaria em detenções. Ruben voltou para dentro, batendo a porta com tanta força que a coroa de Natal caiu. Maia ouviu-o abater os pés pela casa. Ouviu-o novamente ao telemóvel. A ligar para alguém, provavelmente o seu advogado, ou talvez um dos seus sócios de negócios duvidosos. Mas ela não se afastou da janela, porque lá fora os motociclistas ficaram. À medida que a escuridão se instalava completamente sobre a vizinhança, eles montaram acampamento. Alguém acendeu uma pequena grelha portátil. Outro tirou um baralho de cartas. Alguns estenderam sacos-cama ao lado das suas motas. Marcos olhou para a janela de Maia, mais uma vez. Desta vez, ele colocou a mão sobre o coração e depois apontou para cima, para Maia. Eu vejo-te. Estamos aqui por ti. Os olhos de Maia ardiam com lágrimas. Ela não entendia por quê, não entendia como,
Mas pela primeira vez, em 8 meses, ao deitar-se com o som de uma centena de motores de mota a zumbir suavemente lá fora, ela sentiu-se segura. Maia acordou com o cheiro a café e óleo de motor. Por um momento confuso, pensou que tinha sonhado com tudo. Depois, olhou pela janela. Eles ainda estavam lá. Alguns estavam acordados, a alongar-se e a falar em voz baixa. Outros dormiam em sacos-cama, na relva. Marcos estava junto à sua moto. Que sua mojata a servir café de uma térmica, a falar com um homem careca e enorme, com uma barba grisalha que lhe chegava ao peito. Ruben ainda não tinha saído do seu quarto. Maia Ceia conseguia ouvi-lo a ressonar através da porta fechada enquanto descia as escadas às escondidas. Ela agarrou a mochila, saltou o pequeno almoço, nunca havia muito, de qualquer maneira, e saiu pela porta das traseiras. Ela tinha de saber quem eram aquelas pessoas. A pastelaria. O ponto de encontro ficava à rua a 3 quarteirões de distância. Um local degradado com sofás de napa rachada e café que sabia a borracha queimada. Maia tinha passado por ele 1000 vezes, mas nunca entrara. Estava sempre cheio de motociclistas. Agora, ela sabia que motociclistas eram. Ela aproximou-se devagar, o estômago a contorcer-se de nervosismo. Através das grandes janelas da frente, podia vê-los. Pelo menos 30 espremidos nos bancos e à volta de mesas juntas. Marcos estava sentado ao centro, com um mapa espalhado à sua frente. Maia escondeu-se ao lado do edifício, perto da janela lateral, onde podia ouvir, mas não ser vista. Não podemos acampar lá para sempre, estava a dizer alguém. Uma voz masculina rouca de cigarros. O Tomé deixou-nos passar a noite passada, mas a Câmara Municipal vai envolver-se. Que se envolvam, foi a resposta de Marcos. Ficamos, até que ela esteja segura. Define segura, disse o grande homem barbudo. O gajo é um canalha, mas ele ainda não lhe fez mal. Fez? Ainda não, disse Marcos em voz baixa. Mas homens como Ruben Castelo Branco não precisam de um motivo. Só precisam de uma oportunidade. O silêncio caiu sobre o grupo. As mãos de Maia agarraram o parapeito da janela. Como é que eles conheciam Ruben? Como é que eles a conheciam? Conta-lhes, disse outra voz, mais jovem, masculina. Alguns destes gajos não estavam por cá na altura. Merecem saber por que é que estamos a fazer isto. Marcos suspirou profundamente. Maia observou-o pela janela, enquanto ele tirava algo do bolso do seu colete. Uma fotografia. Ele pousou-a sobre a mesa. O nome dela era Diana Silva, disse Marcos. Há 15 anos, ela fazia parte da nossa comunidade, embora não fosse motociclista. Não tinha dinheiro para uma mota, mas desenhou o nosso primeiro logótipo do clube. Aquele falcão com as asas abertas, essa era a Diana. A respiração de Maia falhou. Mãe, ela andava pelo clube quando estava na faculdade, continuou Marcos. Pintava murais na nossa garagem, cosia os nossos emblemas quando se rasgavam. Ela era luz, sabem? O tipo de pessoa que tornava tudo melhor só por estar presente. O homem barbudo, alguém o chamou de urso, acenou lentamente. Lembro-me dela, pequenina, sempre com tinta debaixo das unhas. Uma noite, o meu irmão João estava rumo a voltar de uma viagem. A voz de Marcos ficou áspera. Um condutor bêbado atirou-o para fora da estrada, para uma vala. A Diana estava cotada a conduzir para casa depois do seu turno da noite. Ela encontrou-o, ligou para o 112, desceu a vala e manteve pressão nas feridas dele até a ambulância chegar. Salvou-lhe a vida. Os olhos de Maia ardiam. Ela nunca tinha ouvido esta história.
Depois disso, ela era família, disse Marcos. Família de verdade. Quando se formou e se casou, estivemos todos lá. Quando teve a Maia, Marcos sorriu levemente. Trouxe a bebê ao clube embrulhada num cobertor com o nosso logótipo bordado. Então, o que aconteceu? Perguntou alguém. A vida aconteceu, disse Marcos. O marido dela foi-se embora quando a Maia tinha 3 anos. A Diana fazia 2 trabalhos para se sustentar. Ajudávamos quando podíamos, mas ela era orgulhosa. Não queria caridade. Depois, há 5 anos, casou-se com Rubem Castelo Branco. A temperatura na pastelaria pareceu baixar. Nós não confiávamos nele, continuou Marcos. Algo parecia errado, mas a Diana amava-o. Dizia que ele era bom para a Maia. Dizia que a fazia sentir-se segura. Então, afastamo-nos, demos-lhe espaço. Ele fez uma pausa. No ano passado, a Diana ligou-me. Disse que tinha cometido um erro. Disse que os negócios de Rubem eram sujos e que ele estava a ficar paranoico. Controlador, ela estava a planear deixá-lo. O coração de Maia parou. Ela morreu 3 semanas depois, disse Marcos, secamente. Acidente de carro. Falha nos travões. Meu Deus, sussurrou alguém. A polícia considerou-o acidental. Talvez tenha sido. A mandíbula de Marcos apertou-se. Mas antes de morrer, a Diana fez-me prometer algo. Ela disse que se alguma coisa lhe acontecesse, eu tinha de tomar conta da Maia. Certificar-me de que Rubem não... Ele parou, escolhendo as palavras com cuidado. Certificar-me de que a Maia ficava segura. É por isso que estamos aqui, confirmou Marcos. Eu devo a Diana a vida do meu irmão. Devo-lhe mais do que isso. Não vou deixar a filha dela sofrer porque eu não agi. A visão de Maia ficou turva com as lágrimas. Ela pensara que a morte da mãe tinha sido apenas azar, um terrível acidente. Mas agora... Então qual é o plano? Perguntou o homem de voz rouca. Não podemos protegê-la para sempre. Marcos dobrou o mapa. Nós não a protegemos apenas. Garantimos que Rubem nunca mais possa magoá-la. Como? O sorriso de Marcos era frio. Nós desmantelamo-lo. Maia mal conseguiu aguentar o dia na escola. A sua mente voltava constantemente ao que ouvira na pastelaria. Falha nos travões. Cometeu um erro. Tomar conta da Maia. Teria Rubem matado a sua mãe? Os pensamentos instalaram-se no seu estômago como uma pedra, pesados e frios. Ela queria gritar, chorar, correr de volta àquele café e exigir respostas. Mas em vez disso, sentou-se nas aulas de matemática, português e história, fingindo que tudo estava normal. Só quando o toque final soou é que se lembrou de que teria de ir para casa, de volta para Rubem. De volta à casa onde a sua mãe tinha sentido medo. Ela saiu e parou. O parque de estacionamento da escola nunca estava silencioso durante a saída. Hoje estava. Todos os alunos, todos os professores, todos os pais, em monovolumes, olhavam para a mesma coisa. 20 motas alinhavam-se na rua em frente à escola. Os motociclistas estavam calmamente à espera. Marcos estava na frente, de braços cruzados, a observar a mar à entrada do edifício. Sussurros irromperam à volta de Maia. Aquilo é um gangue? Alguém está em apuros. Estão ali por causa de um aluno. A melhor amiga de Maia, Inês, agarrou-lhe o braço. Miúda, o que é que se passa? Aqueles motociclistas estavam em frente à tua casa esta manhã. Vi as fotos no grupo de vizinhos. Agora estão aqui. Maia não conseguiu encontrar palavras. Limitou-se a começar a caminhar em direção a eles, em direção a Marcos. A multidão abriu-se como se ela tivesse uma doença contagiosa.
A expressão de Marcos suavizou-se quando Maia se aproximou. Olá, miúda, pensei que gostasses de uma boleia para casa. Estás a fazer uma cena, sussurrou Maia. Bom, Marcos olhou por cima dela para a multidão que observava. Que olhem. Que todos vejam que não está sozinha. Maia sentiu algo a rachar no seu peito. Quando foi a última vez que alguém tinha aparecido por ela? Realmente, aparecido. Não com palavras, mas com presença. Anda, disse Marcos, gentilmente. O urso tem um capacete extra. A viagem para casa foi surreal. Maia sentou-se atrás do urso na sua enorme Harley, com os braços apertados à volta do seu colete de cabedal, o vento a chicotear-lhe o cabelo. As outras motas flanqueavam-nos como uma guarda de honra. Alunos filmavam dos carros dos pais. Professores estavam parados no passeio de boca aberta. Que vejam, que todos vejam. Quando chegaram de volta à rua de Maia, ela esperava-lo a mesma cena da noite anterior. Motociclistas a rodear, vizinhos a observar, Ruben furioso. O que ela encontrou foi algo totalmente diferente. Os motociclistas tinham se instalado. Alguém tinha trazido cadeiras dobráveis. Mesas de cartas estavam montadas no passeio e 4 motociclistas jogavam póquer com cartas gastas. Outro grupo tinha ferramentas espalhadas, a trabalhar num motor de mota na entrada do vizinho. Dona Fátima aparentemente tinha dado permissão. Um homem magro, com mãos calejadas, estava a esculpir algo em madeira, sentado numa espreguiçadeira, com aparas a acumularem-se nos seus pés. Parecia menos um cerco e mais um churrasco de bairro, exceto que todos usavam caebedal e olhavam para a casa como falcões. Ruben estava no alpendre da frente, com o telefone encostado ao ouvido, a andar de um lado para o outro. Quando viu Maia chegar com os motociclistas, o seu rosto torceu-se. Ele terminou a chamada e desceu os degraus furiosamente. Não podem continuar a fazer isto, gritou para Marcos. Isto é assédio. Eu tenho um advogado. Liga-lhe, disse Marcos calmamente. Ele gesticulou para os motociclistas à volta deles. Estamos em propriedade pública. Não estamos a ameaçar ninguém. Estamos só a estar. Durante quanto tempo? Marcos encolheu os ombros. O tempo que for preciso. Preciso para quê? Até estarmos satisfeitos de que a Maia está segura. Os olhos de Ruben saltaram. Segura? Segura de quê? Eu sou o tutor legal dela. Eu sustento-a. Isto é insano. Maia encontrou a sua voz. Saiu mais pequena do que ela queria. Eu não pedi para eles irem embora. Ruben virou-se para ela. O quê? Eu não pedi para eles irem embora. Repetiu ela, mais alto desta vez. Eles podem ficar. O seu rosto ficou vermelho e depois pálido. Ela viu algo a vacilar nos seus olhos. Cálculo. Ele estava se a perceber como isto parecia. Padrasto zangado versus motociclistas protetores e adolescente assustada. Ele estava a perder o confronto de imagem. Ótimo. Ele mordeu. Mas no segundo em que violarem uma lei, eu apresento queixa. Uma violação. Espetou um dedo em Marcos. É tudo o que preciso. Virou-se e voltou para dentro de casa, batendo a porta. Os jogadores de póquer nem sequer levantaram o olhar. Marcos aproximou-se de Maia. Estás bem? Maia acenou com a cabeça, mas as suas mãos tremiam. Ele vai ficar pior agora, quando estivermos sozinhos. Não vais ficar sozinha, disse Marcos com firmeza. 2 de nós estarão acordados a toda hora. Se precisares de ajuda, se algo acontecer, acende
e apagas a luz do teu quarto 3 vezes. Estaremos lá dentro em 30 segundos. Maia olhou para ele. Por que é que estão a fazer isto? Quer dizer, eu ouvi o que disseste na pastelaria, mas isto é muito. A expressão de Marcos suavizou-se. A tua mãe salvou a vida do meu irmão. Mas mais do que isso, ele esticou a mão e apertou o ombro de Maia. Tu fazes me lembrar dela. E ninguém devia ter de ter medo na sua própria casa. Naquela noite, enquanto Maia estava deitada na cama, ela não ouviu os passos de Ruben no corredor como de costume. Não o ouviu a parar à porta dela. Ela ouviu cartas assés a serem baralhadas, risos discretos, o rugido ocasional de um motor a ligar-se e depois a voltar, ao ralenti. Pela primeira vez em 8 meses, Maia dormiu a noite toda. 3 dias se passaram. Os motociclistas permaneceram. Ruben parou de gritar. Isso assustou Maia mais do que os seus ataques de raiva. Ele ficou silencioso, a passar horas no seu escritório em casa com a porta trancada, a falar em voz baixa ao telefone. Mal olhava para ela, mal falava. Ele estava a planear algo. Maia sentou-se nos degraus do alpendre na manhã de sábado, a observar Marcos e outros 2 motociclistas a trabalhar num motor de mota. O grande homem barbudo, Urso, estava a explicar algo sobre carburadores quando um homem magro, com cabelo grisalho e olhos perspicazes, se aproximou. Ele parecia diferente dos outros, menos marcado pela estrada, mais metódico. Carregava uma mala de portátil. Maia, disse Marcos. Este é o Francisco. Ele era contabilista antes de começar a andar a tempo inteiro. Francisco fez um ligeiro aceno. Ainda faço os livros do clube. Não consigo livrar-me do hábito das folhas de cálculo. Ele olhou para a casa. Ruben está em casa, no escritório? Maia disse que sim. Estamos a investigar os negócios dele, disse Marco, cuidadosamente. A empresa de peças Auto. Algo não bate certo. O pulso de Maia acelerou. O que é que queres dizer? Francisco sentou-se no degrau ao lado dela. A empresa do teu padrasto, a Castelo Branco, Peças Auto, foi sinalizada por vários mecânicos na área. Peças a falhar prematuramente. Números de série que não correspondem aos registros do fabricante. Pensamos que ele está a de vender peças contrafeitas. Isso é ilegal, certo? Perguntou Maia. Muitíssimo, disse Francisco. Mas provar isso requer documentação, faturas, registros de envio, contratos de fornecedores. O tipo de coisas que ele manteria bem trancadas. Fez uma pausa. A menos que alguém tivesse acesso aos seus ficheiros. Ambos olharam para Maia. Não, disse Marcos com firmeza. Absolutamente não. Não vamos colocá-la em risco. Eu posso fazê-lo, disse Maia rapidamente. Ele matou a minha mãe. As palavras saíram duras, finais. Disseste que os travões dela falharam. E se não foi um acidente? E se ele fez algo ao carro dela, porque ela o ia deixar? Marcos e Francisco trocaram olhares. Nós não sabemos isso, disse Marcos suavemente. Mas tu suspeitas. As mãos de Maia fecharam-se em punho. Eu ouvi o que disseste na pastelaria. Tu achas que ele o fez? Eu também acho. O silêncio esticou-se entre eles. O urso parou de trabalhar no motor. Outros motociclistas próximos tinham se calado, a ouvir. Mesmo que suspeitemos, disse Marcos cuidadosamente. Não podemos provar. A polícia investigou. Não encontraram nada. Então, vamos provar o que pudermos, disse Maia. Vamos provar que ele é um criminoso, fazê-lo ser detido, afastá-lo de mim. A sua voz falhou. Por favor, não consigo viver mais assim. Marcos estudou-a por um longo momento. Depois, acenou lentamente. Está bem, mas com cuidado. Não corres riscos. No segundo em que te parecer perigoso,
Paras. Entendido. Naquela noite, Mael esperou até Ruben sair para o seu habitual jogo de póquer de sábado à noite. Ele nunca o perdia, nem mesmo com motociclistas acampados lá fora. No momento em que o seu carro se afastou, Marcos bateu à porta da frente. "Tens 2 horas", disse ele, entrando com Francisco e Urso. "Faz com que valha a pena." Maia levou-os ao escritório de Ruben. A porta estava trancada, mas Urso tirou um pequeno kit de ferramentas e abriu-a em menos de 1 minuto. "Juventude mal gasta", murmurou ele ao ver o olhar surpreso de Maia. O escritório era obsessivamente organizado. Armários de arquivo forravam uma parede, cada gaveta rotulada. O computador de Ruben estava na secretária, protegido por palavra-passe. "Começa pelos ficheiros", disse Francisco, calçando luvas de látex. "Procura por algo marcado fornecedores, inventário ou faturas." Maia dirigiu-se para uma parte diferente da sala. Numa prateleira atrás da secretária de Ruben, havia uma fila de caixas, itens pessoais que ele tinha mudado para lá depois de se casar com a mãe dela. Ela nunca lhes tinha prestado atenção antes, mas agora uma chamou-lhe a atenção. Chamou-lhe a atenção. Uma caixa de madeira, pequena e decorativa. Ela reconheceu-a imediatamente. "Aquela é a caixa de costura da minha mãe", sussurrou. Marcos olhou para cima. "Tens a certeza?" Maia acenou, esticando a mão para ela. Ela guardava-a no armário. "Pensei que Ruben a tivesse deitado fora depois de ela morrer." Ela abriu-a com cuidado. Lá dentro estavam bobinas de linha, agulhas, retalhos de tecido e, por baixo, encaixado debaixo do tabuleiro superior removível, um envelope de manila. As suas mãos tremeram ao puxá-lo. Lá dentro estavam documentos, extratos bancários em nome da mãe, e-mails impressos, notas manuscritas. "Oh, meu Deus!" Maia ofegou. Marcos aproximou-se. "O que é?" Maia espalhou os papéis na secretária. A mãe estava a guardar registros. "Olha, e-mails entre Ruben e alguém chamado Jorge Teles sobre envios do estrangeiro. Transferências bancárias para contas offshore." Ela estava a documentar tudo. Francisco pegou no seu portátil e começou a fotografar cada página. "Isto é incrível." Estes e-mails referenciam as peças contrafeitas diretamente. Os clientes não notarão a diferença. A qualidade não importa, desde que pratiquemos preços mais baixos que a concorrência. Ele levantou o olhar, os olhos brilhantes. "Isto é prova de fraude, fraude grave." Urso estava agora a vasculhar os armários de arquivo, a tirar pastas. "Tenho manifestos de envio aqui. Metade destes números de série são duplicados. O mesmo número em peças, supostamente de fábricas, diferentes." Ele assobiou baixo. "Este gajo anda a gerir este esquema há anos." Maia olhou para a caligrafia da mãe numa das notas. "Preciso de manter a Maia segura. Está a ficar pior." A sua garganta apertou-se. A mãe sabia. Tinha estado a tentar impedi-lo. "Há mais", disse Marcos calmamente. Ele tinha encontrado outra pasta. Esta, enfiada no fundo de uma gaveta. "Apólices de seguro. O seguro de vida da tua mãe pagou €500 mil. Para Ruben." A sala ficou fria. "Motivo", sussurrou Francisco. A visão de Maia ficou turva. Ela agarrou a borda da secretária para se manter de pé. Ele matou-a por dinheiro. "Ainda não podemos provar isso", disse Marcos gentilmente. "Mas isto..." Ele gesticulou para os documentos espalhados pela secretária.
Isto podemos provar. E isto vai metê-lo na prisão. Na manhã de segunda-feira, todos na escola tinham ouvido falar dos motociclistas. Maia caminhava pelos corredores, sentindo olhares em si de todas as direções. Sussurros seguiam-na como fumo. Alguns alunos olhavam com curiosidade, outros com medo. Alguns apontavam e riam. Estranha, murmurou alguém ao passar. Inês, a melhor amiga de Maia, agarrou-lhe o braço. Miúda, tens de me dizer o que se passa. Os rumores são insanos. As pessoas dizem que estás num gangue, que o teu padrasto é um traficante de droga, que aqueles motociclistas te estão a fazer refém. Nada disso é verdade, disse Maia calmamente. Então, o que é verdade? Maia fechou o cacifo com força. A verdade é que o meu padrasto é um criminoso. A minha mãe pode ter sido assassinada e aqueles motociclistas são a única razão pela qual me sinto segura agora. Os olhos de Inês arregalaram-se. Maia, eu tenho de ir para a aula. Ela afastou-se antes que Inês pudesse responder, com o coração aos saltos. Ela não devia ter dito aquilo. Não devia ter contado a Rosita a ninguém, mas manter tudo cá dentro estava-se a sufocá-la. No terceiro período, Maia Ei foi chamada ao gabinete da diretora. A diretora Soares estava sentada atrás da sua secretária, com a expressão séria. Ao lado dela estava sua psicóloga da escola, doutora Patrícia, com um ar preocupado. E na cadeira mais próxima da porta estava Rubem, com o seu melhor ar de pai preocupado. O estômago de Maia revirou-se. Senta-te, Maia, disse a diretora Soares, gentilmente. Ela sentou-se o mais longe possível de Rubem. Recebemos alguns relatórios preocupantes, continuou a diretora, sobre a situação na tua casa. Um grande grupo de motociclistas tem estado aparentemente acampado à porta de casa há quase uma semana. Eles não estão a magoar ninguém, disse Maia rapidamente. Essa não é a preocupação, querida, disse a doutora Patrícia. Estamos preocupados contigo. Isto deve ser muito estressante. Rubem inclinou-se, a sua voz a pingar preocupação falsa. Eu tentei fazê-los ir embora, mas eles não ouvem. Contactei a polícia várias vezes. Estou preocupado com a segurança da Maia. São estranhos a intimidar a nossa vizinhança, a segui-la para a escola. Eles não são estranhos, interrompeu Maia. Todos olharam para ela. Eles conheciam a minha mãe, continuou ela, a sua voz mais forte agora. Eles estão a proteger-me. De quê, querida? Perguntou a doutora Patrícia, gentilmente. Os olhos de Maia fixaram-se em Rubem. Dele. A máscara de Rubem escorregou por apenas um segundo. Um brilho de raiva nos seus olhos, rapidamente disfarçado. Maia, isso é ridículo. Eu sei que estás chateada com a tua mãe, mas fazer acusações... Estás a vender peças de automóvel contrafeitas, disse Maia. As palavras saíram antes que ela pudesse pará-las. A mãe sabia disso. Ela estava-lhe a recolher provas antes de morrer. A sala ficou em silêncio. A diretora Soares limpou a garganta. Maia, estas são alegações muito sérias. São verdadeiras. Maia tirou o telemóvel. Antes de sair da casa de Marcos naquela manhã, ela tinha tirado fotografias de alguns dos documentos da mãe. Ela mostrou um agora. Um e-mail de Rubem a discutir um envio de réplicas do estrangeiro. Ela segurou-o. A mãe documentou tudo. O rosto de Rubem ficou branco, depois vermelho. Onde é que arranjaste isso? Aquilo é propriedade privada. Vasculhaste o meu escritório. O nosso escritório, disse Maia. Também é a minha casa. Maia, disse a doutora Patrícia com cuidado. Se houver preocupações legais, estas devem ser tratadas pelas autoridades competentes, não por...
Uma batida na porta do gabinete interrompeu-a. A secretária da escola espreitou. Lamento interromper, mas há umas pessoas aqui que dizem que precisam de falar com a Maia. Estão bastante insistentes. Quem? Perguntou a diretora Soares, irritada. Marcos entrou, seguido por Francisco. Eles tinham se arranjado. Marcos usava uma camisa de botões em vez do colete de cabedal, e Francisco parecia um contabilista profissional com calças e um blazer. Mas não havia como confundir a autoridade que carregavam. Eu sou Marcos Dias, disse Marcos, calmamente. Sou amigo da família, especificamente da falecida mãe da Maia. Este é Francisco Rodrigues, consultor financeiro. Estamos aqui porque acreditamos que a Maia está num ambiente familiar inseguro. Ruben levantou-se. Não podem simplesmente irromper aqui. Podemos, se tivermos motivos para acreditar que uma menor está em risco, disse Francisco, calmamente. Virou-se para si a diretora Soares. Compilamos provas de atividade criminosa conduzida pelo Sr. Castelo Branco. Já partilhamos estas provas com o Ministério Público e uma investigação está atualmente em curso. O rosto de Ruben perdeu a cor. Isso é... Vocês não têm o direito. Temos todo o direito, disse Marcos. E a Maia também tem. O direito de estar segura. O direito de ser ouvida. Ele olhou para a diretora. Alguém nesta sala perguntou a Maia o que ela quer? Todos se voltaram para a Maia. A sua garganta estava apertada. As suas mãos tremiam, mas ela forçou as palavras a sair. Eu quero que ele se afaste de mim. Quero saber o que realmente aconteceu à minha mãe e quero parar de ter medo. A expressão da doutora Patrícia mudou pela primeira vez. Ela olhou para a Maia, realmente olhou para ela, e pareceu ver para além da atuação de Ruben. Senhor Castelo Branco, disse a diretora Soares lentamente. Talvez devesse sair. Precisamos de falar com a Maia em privado. Ela é a minha enteada. Ruben olhou para todos, a sua fachada cuidadosamente construída a desmoronar-se. Depois, virou-se e saiu, mas não sem lançar a Maia um olhar que prometia consequências. A porta fechou-se atrás dele. Marcos foi imediatamente para o lado de Maia. Fizeste bem, miúda. O corpo inteiro de Maia tremia agora. Ele vai ficar tão zangado. Ele não te vai tocar, disse Marcos com firmeza. Eu prometo-te isso. Lá fora, através da janela do gabinete, Maia podia ver Ruben no parque de estacionamento, a andar de um lado para o outro, com o telefone encostado ao ouvido, a fazer chamadas, a tentar salvar-se. Mas já era tarde demais. A história rebentou na terça-feira à noite. Maia estava sentada no apartamento de Marcos, onde ele insistira que ficasse após o confronto na escola, a ver o noticiário local com um sentido surreal de distanciamento. Esta noite, uma investigação a um fornecedor local de peças de automóvel descobriu uma operação massiva de contrafação, anunciou a pivô. Atrás dela, uma foto do armazém de Ruben preencheu o ecrã. A Castelo Branco, Peças Auto, propriedade de Ruben Castelo Branco, é acusada de importar e vender peças fraudulentas que puseram condutores em risco em 3 distritos. O ecrã cortou para um repórter parado em frente ao armazém de Ruben. Fita amarela bloqueavam a entrada. Pessoas com aspecto oficial e, de fato, carregavam caixas de provas para carrinhas descaracterizadas. Agindo sob uma denúncia de uma fonte anônima, continuou o repórter. Os inspetores estatais invadiram este armazém esta manhã. O que encontraram foi chocante. Milhares de pastilhas de travão, airbags e componentes de motor contrafeitos, muitos com certificações de segurança falsificadas. As mãos de Maia agarraram a borda do sofá. Isto estava realmente a acontecer. A reportagem cortou para uma entrevista com um mecânico a segurar uma pastilha de travão.
Vêem este selo aqui? Diz que é OEM, fabricante de equipamento original, mas é falso. Estas coisas falham ao fim de alguns milhares de quilômetros. Tivemos 3 clientes a chegar com falha nos travões no último ano. Todos os 3 tinham peças da Castelo Branco. Falha nos travões? Sussurrou Maia. Marcos, sentado ao lado dela, apertou-lhe o ombro. Estamos a investigar. Eu prometo. O segmento de notícias continuou. Um advogado de defesa do consumidor apareceu no ecrã a explicar como os clientes podiam apresentar queixa. Um número de telefone apareceu a correr no fundo. Em minutos, as redes sociais explodiram. Mecânicos a partilhar histórias, clientes a publicar recibos, pessoas a exigir reembolsos. O negócio de Ruben estava para implodir em tempo real. Também soubemos, disse a pivô, que uma investigação criminal está em curso. O Ministério Público confirmou que está a rever provas de fraude, extorsão e potencial evasão fiscal. O Sr. Castelo Branco não pôde ser contactado para comentar. O segmento terminou. Maia ficou em silêncio. Há mais, disse Francisco da soleira da cozinha. Ele esteve horas no seu portátil, a coordenar com um jornalista que ajudou a lançar a história. Os seus fornecedores estão a cortar relações. 3 deles emitiram declarações hoje a demarcar-se dele. As suas contas bancárias empresariais foram congeladas, pendentes de investigação. Urso, deitado numa poltrona, grunhiu em aprovação. Atingiu-o onde dói. A carteira. O advogado dele também o largou. Acrescentou outro motociclista, um homem chamado Vitor, com uma longa cicatriz na bochecha. Ele percorreu o telemóvel. Viu nas notícias de justiça. Aparentemente, Ruben não andava a pagar os seus honorários. O telemóvel de Marcos tocou. Ele atendeu, ouviu, e a sua expressão mudou de neutra para satisfeita. Uma pausa. Estaremos lá. Desligou e olhou para Maia. Foi o agente Tomé. Vão deter o Ruben amanhã de manhã. Fraude, extorsão, e estão a reabrir o caso da tua mãe com base em novas provas que o investigador encontrou. A respiração de Maia falhou. Que provas? O mecânico que inspecionou o carro da tua mãe guardou as suas próprias notas. Ele sinalizou o tubo de travão como suspeito. Disse que parecia ter sido deliberadamente cortado, não desgastado naturalmente, mas foi pressionado a alterar o seu relatório. A sala ficou em silêncio. Pressionado por quem? Perguntou Urso. Pelo sócio de Ruben, que também fazia parte da Câmara Municipal. O sorriso de Marcos era frio. Ambos vão cair. Maia sentiu algo a abrir-se dentro do seu peito. Dor, raiva, alívio, tudo emaranhado. Ela tinha razão. Todos tinham razão. Ruben tinha matado a mãe dela. E agora, finalmente, ele pagaria. A manhã de sexta-feira chegou com luz dourada e uma quietude invulgar. Maia estava na janela do apartamento de Marcos, a observar a rua, lá embaixo. Ela não tinha dormido. Sempre que fechava os olhos, via o rosto da mãe a sorrir, em fotografias antigas, preocupado naquelas semanas finais, sem vida, no caixão no funeral. Não tens de estar lá, disse Marcos, suavemente atrás dela. Nós tratamos disso. Maia abanou a cabeça. Eu preciso de ver. Preciso de saber e de saber que é real. As 7 foram para ir à casa de Maia. A casa que nunca se tinha sentido como um lar depois de a mãe ter morrido. Todo o clube de motociclistas veio. Mais de 100 motas a rolar pelas ruas pacatas do bairro residencial como um desfile trovejante. Os vizinhos estavam acordados desta vez, parados nas varandas, a observar.
Alguns seguravam chávenas de café, outros tinham telemóveis a gravar. Todos sabiam o que estava a acontecer. As notícias tinham se encarregado disso. Dona Fátima estava no seu jardim e, quando viu Maia, apertou a mão ao coração, um gesto silencioso de apoio. Eles estacionaram em formação, o mesmo perímetro que tinham mantido durante mais de uma semana. Mas desta vez sentia-se diferente. Não como um cerco, mas como uma vigília. 2 viaturas da PSP já lá estavam, estacionadas na entrada. O agente Tomé estava ao pé da porta da frente com 3 outros agentes e 2 inspetores que Maia não reconheceu. O carro de Ruben estava na garagem, mas a porta estava fechada. Ele estava lá dentro, encurralado. Marcos ajudou Maia a sair da mota e manteve uma mão firme no seu ombro. Ficas atrás. Deixa-os fazer o seu trabalho. A porta da frente abriu-se. Ruben surgiu com roupas amarrotadas, cabelo desgrenhado, olhos injetados. Parecia que também não tinha dormido. Atrás dele, Maia podia ver o caos da casa. Papéis espalhados, móveis deslocados, prova de alguém a vasculhar divisões à procura de quê? Uma fuga, dinheiro escondido, provas que ele pudesse destruir. O agente Tomé deu um passo em frente. Ruben Castelo Branco, o senhor está detido por fraude, extorsão, conspiração para cometer fraude de seguros, e estamos a reabrir a investigação sobre a morte de Diana Castelo Branco, com o senhor como pessoa de interesse. O rosto do Ruben ficou flácido. Isto é insano. Não podem. Podemos, e estamos a fazê-lo. Tomé acenou para os outros agentes. Leiam-lhe os direitos. Enquanto se aproximavam com as algemas, os olhos de Ruben percorreram a rua. Pousaram em Maia. Por um momento, a sua expressão mudou. Cálculo, desespero, raiva, tudo a piscar no seu rosto. Depois, ele avançou. Não em direção aos agentes, mas em direção a Maia. A culpa é tua, gritou ele, libertando-se e correndo pelos degraus do alpendre. Sua pequena! Ele não conseguiu dizer mais uma palavra. Urso interveio no seu caminho como uma parede de cabedal e músculo. Ruben ricocheteou nele e cambaleou para trás, caindo nos braços de 2 agentes que imediatamente o imobilizaram no chão. Não lhe toques, disse Urso calmamente. Nem sequer olhes para ela. Ruben debateu-se, gritando obscenidades, ameaçando com processos, culpando todos menos ele próprio. Os agentes algemaram-no brutalmente e puxaram-no para os pés. És igual à tua mãe. Ruben cuspiu em Maia enquanto o arrastavam em direção à viatura policial. Fraca, patética. Ela mereceu o que lhe aconteceu. O sangue de Maia gelou. A rua inteira ficou em silêncio. Até os agentes pararam. O que disse? Perguntou o inspetor Teles, dando um passo em frente. Ruben pareceu aperceber-se do seu erro. O seu rosto empalideceu. Eu não queria. Ela mereceu o que lhe aconteceu. Repetiu Teles lentamente. Essa é uma escolha interessante de palavras, Sr. Castelo Branco. Especialmente em relação a uma mulher que morreu no que o senhor alegou ser um acidente. A boca de Ruben abriu e fechou. Não saiu nenhuma palavra. Levem-no, disse Teles, e adicionem ameaças a uma menor às acusações. Empurraram Ruben para o banco de trás da viatura. Ele olhou pela janela para Maia, a sua expressão distorcida de ódio enquanto o carro se afastava. A rua permaneceu em silêncio por um longo momento. Depois, como que a comando, todos os motores das motas rugiram. O som era ensurdecedor, uma sinfonia de poder e proteção. Um coração trovejante que abanou janelas e chocalhou ossos. Não era agressivo, era declarativo.
Ela é nossa. Ela está segura. A justiça foi feita. Os vizinhos começaram a aplaudir. Primeiro Dona Fátima, depois o Sr. Oliveira, e depois outros se juntaram. Alguns vibraram, alguns limpavam lágrimas dos olhos. Maia estava no centro de tudo, rodeada por motociclistas, e sentiu algo que não sentia há mais de um ano. Livre. Marcos tirou um casaco de cabedal do seu alforge, mais pequeno do que os outros, claramente feito para o tamanho de Maia. Ele segurou-o, e Maia viu o bordado nas cutalas, um falcão com asas abertas e por baixo, bordado com letra cuidá, a filha de Diana. A tua mãe fez o design original, disse Marcos, com a voz embargada. Pareceu-nos certo que tu também tivesses um. A visão de Maia ficou turva. Ela pegou no casaco, com as mãos a tremer, e vestiu-o. Servia perfeitamente, como se a mãe soubesse que um dia ela precisaria dele, como se a mãe tivesse planeado este momento desde o início. Marcos puxou Maia para um abraço, e Maia finalmente deixou-se chorar. Não lágrimas de medo ou tristeza, mas de alívio, de fim, de começo. Obrigada, sussurrou ela. Não, miúda, disse Marcos suavemente. Obrigado por teres sido corajosa o suficiente para nos deixares ajudar. Os motores acalmaram um por um, e os motociclistas começaram a arrumar as suas coisas. A vigília tinha terminado, mas a nova vida de Maia estava apenas a começar. 3 semanas depois, Maia estava em frente a um espelho na casa da sua tia, a alisar o casaco de cabedal. Tia Sofia, a irmã mais nova da mãe, tinha voado da Madeira no dia a seguir à detenção de Rubem. Ela chorava e pedia desculpa, dizendo que devia ter lutado mais pela custódia depois da morte de Diana. Devia ter sabido que algo estava errado. Maia abraçara e dissera que o que importava era que ela estava ali agora. A casa cheirava a pão de canela e café. Nada como a casa de Rubem, que cheirava a cerveja velha e desilusão. O lugar de Sofia era pequeno, desordenado, com materiais de arte e pinturas a meio. Ela era ilustradora e o ambiente era acolhedor, seguro, como um lar. Estás pronta? Chamou Sofia, lá de baixo. Maia respirou fundo. Hoje era o Passeio do Guardião, um evento de caridade anual que o clube de motociclistas organizava para angariar fundos para crianças em acolhimento e sobreviventes de violência doméstica. Marcos tinha ligado há 2 dias e perguntado se Maia queria andar à frente do grupo. Maia dissera que sim, sem hesitar. Ela desceu e encontrou Sofia à espera com uma câmara. Estás tão parecida com a tua mãe, disse ela, com lágrimas, já a formar-se. Meu Deus, a Diana estaria tão orgulhosa de ti. Não me faças chorar antes de sequer sairmos, disse Maia, mas os seus próprios olhos ardiam. Foram de carro até ao ponto de encontro, um grande parque de estacionamento perto do centro comunitário, onde mais de 200 motas já estavam reunidas. Os motociclistas andavam por ali, a verificar as motas, a cumprimentar amigos, a beber café de térmicas. Quando Maia saiu do carro, as cabeças viraram-se. Depois, alguém começou a aplaudir. Espalhou-se como fogo. Em segundos, 200 motociclistas estavam a aplaudir, a assobiar, a vibrar por ela. Maia sentiu o seu rosto corar. Ela não estava habituada a ser vista, realmente vista, muito menos celebrada. Marcos apareceu por entre a multidão, a sorrir. Aí está ela, a nossa convidada de honra. Não sei se sou, disse Maia. Eu sei. Marcos guiou-a para a frente, onde uma fila de motas esperava. Tu ajudaste a derrubar um criminoso que andava a fazer mal às pessoas há anos. Tu levantaste-te quando era preciso.
Isso merece ser celebrado. O urso estava ao lado de uma mota mais pequena, não tão maciça como a sua asa habitual. Esta era da tua mãe, disse ele com a voz áspera. Ela guardava-a no clube. Nós arranjámo-la para ti. Pensamos que talvez quisesses aprender a andar um dia. Maia olhou para a mota. Era linda, azul escuro, com apontamentos prateados e aquele emblema familiar do falcão pintado no depósito. A mota da mãe dela. A mãe dela tinha sido motociclista. Eu não sabia que ela tinha uma mota, sussurrou Maia. Ela comprou-a um pouco antes de conhecer o Ruben, disse Marcos. Nunca andou muito depois disso. Ele não gostava, dizia que era muito perigoso. Ele sorriu tristemente. A tua mãe era muitas coisas antes de Ruben a ter diminuído. Maia passou a mão pelo assento de cabedal. Quase conseguia sentir a mãe ali, jovem, livre e cheia de vida. Por hoje, vais andar comigo, disse Marcos. Mas quando estiveres pronta, esta é tua. O passeio começou ao meio-dia. Maia sentou-se atrás de Marcos na sua mota, com os braços à volta da sua cintura, enquanto mais de 200 motas saíam do parque de estacionamento em formação. O som era avassalador, glorioso, um rugido que parecia abanar o próprio céu. Eles andaram pela cidade, passando pela escola, onde os alunos saíram para observar, passando pelo armazém de Ruben, com a notificação de execução hipotecária, passando pela casa onde Maia costumava viver, agora vazia, à espera de ser vendida para pagar as vítimas de Ruben. Ela não sentiu tristeza ao olhar para ela, apenas o alívio de que nunca teria de voltar. O percurso levou-os pelo campo, por estradas sinuosas com folhas de outono, herder em ouro e vermelho. O vento chicoteava o cabelo de Maia, e ela sentiu algo a desenrolar-se dentro do seu peito. Algo que tinha estado trancado por tanto tempo que se tinha esquecido que existia. Alegria. Pararam num parque onde o evento de caridade estava montado. Carrinhas de comida, música ao vivo, crianças a correr com rostos pintados. Maia ajudou na banca de informações, a falar com famílias, a partilhar a sua história quando as pessoas perguntavam. Alguns choravam, outros abraçavam-na. Uma mulher, sobrevivente de violência doméstica, agarrou a mão de Maia e disse: "Deste-me coragem para sair. Obrigada." À medida que o sol começou a pôr-se, Marcos encontrou Maia sentado numa mesa de piquenique a observar a multidão. "Como estás, miúda?" "Bem", disse Maia, e ela queria dizer isso. "Mesmo bem." Marcos sentou-se ao lado dela. "A tua tia disse-me que vais a uma psicóloga na próxima semana." Maia acenou. A Sofia marcou. "Disse que preciso de processar tudo." Fez uma pausa. "Provavelmente tem razão. Definitivamente tem." Marcos deu-lhe um toque suave no ombro. Curar não é fraqueza, é força. Ficaram em silêncio confortável a observar os motociclistas a arrumar as suas coisas, famílias a despedirem-se, crianças a agarrar-se a peluches ganhos em jogos de feira. "Marcos", disse Maia calmamente, "o que acontece agora ao Ruben? O julgamento está marcado para a próxima primavera", disse Marcos. "O Ministério Público está confiante entre as acusações de fraude e as novas provas sobre a tua mãe." Ele parou. "Ele vai ficar preso por muito tempo, Maia. E o investigador encontrou provas reais, de que ele adulterou o tubo de travão da tua mãe. Ele está a ser acusado de homicídio." Maia absorveu isto. Ela pensou que se sentiria vingada, triunfante. Em vez disso, sentiu-se apenas cansada e triste. Triste pela mãe, que tentara tanto escapar. Triste pela rapariga que ela tinha sido, assustada e sozinha.
mas não triste pela rapariga que era agora. Eu vou testemunhar, disse Maia. Quando chegar à altura, eu quero, não tens de o fazer. Eu quero, repetiu Maia com firmeza. Pela mãe. Marcos sorriu. Ela estaria orgulhosa de ti. Tão orgulhosa. Quando a escuridão caiu, os motociclistas reuniram-se para um momento final. Uma cerimônia de encerramento, onde leram os nomes das pessoas que tinham ajudado naquele ano. Quando Marcos leu o nome de Diana e depois o de Maia, a multidão irrompeu em aplausos e rugidos de motor. Maia estava no centro de tudo, vestindo o casaco da mãe, rodeada por pessoas que se tinham tornado família, não por sangue, mas por escolha, coragem e amor. Ela já não era o rapariga assustada a esconder-se no seu quarto. Ela era a filha de Diana. Era uma sobrevivente. Era forte. E estava finalmente, verdadeiramente, livre. Se gostou desta história e da nossa tradução para o contexto português, por favor, subscreva o canal para mais conteúdos inspiradores. Deixe o seu comentário sobre a parte que mais o emocionou e goste deste vídeo para nos ajudar a partilhar estas mensagens de esperança.